Você já reparou como hoje em dia se fala bastante sobre educação financeira? Hoje você tem pessoas aí de 70, 80 anos investindo no mercado de capitais, tem conta na XP, por exemplo, né, que tem ali o seu dinheiro aplicado em ações. Hoje as pessoas comuns, elas dominam determinados conceitos no mercado de capitais. Sabe aquelas letrinhas, LCI, LCA, enfim, né? Todo esse universo do mundo financeiro. A gente observa que hoje pessoas comuns têm um nível de formação em educação financeira como a gente nunca viu aqui no Brasil. E por que isso? O brasileiro, ele está evoluindo economicamente, ele está enriquecendo, está aumentando o seu patrimônio. Talvez não seja aí na velocidade que a gente gostaria, não é mesmo? Mas as pessoas, em geral, elas estão conseguindo construir um patrimônio com maior assertividade do que as gerações anteriores. A classe média hoje, ela tem um patrimônio muito superior, né? Um poder de compra, um poder de aquisição de bens muito superior, né, ao da classe média dos anos 50, por exemplo. E se a gente pensar, até a década de 80, início da década de 90, a casa própria era um sonho para poucos. Hoje ela é uma realidade. Qualquer pessoa da classe média consegue ali um financiamento para aquisição da sua casa própria. Basta ela fazer o quê? Um planejamento financeiro. Essa evolução acerca da educação financeira que nós estamos vivenciando agora nos levou a dar um passo seguinte nesse processo, né, de crescimento, de evolução econômica da classe média. Agora, a gente vê um outro fenômeno acontecendo, que demanda uma outra espécie de educação, que é a educação patrimonial. Essa educação é o que hoje nós precisamos ter. E as pessoas, elas estão começando a entender que a educação patrimonial, ela é uma necessidade. Por quê? Se você olhar para trás, se você observar as pessoas, né, que têm mais idade, é muito difícil você ver uma pessoa, por exemplo, com seus 80 anos, falando assim: ah, olha, eu tenho um patrimônio aí de 10 milhões de reais, mas é em decorrência de uma herança que meus pais deixaram. Isso é raro, gente. Agora, em contrapartida, a coisa mais normal do mundo é você ouvir uma pessoa lá dos seus 80 anos que tem recursos dizendo o seguinte: tudo que eu construí é fruto do meu trabalho, do meu esforço. Agora, já é mais comum a gente ouvir de pessoas que estão na casa aí dos 40, dos 50 anos, que recebeu alguma herança dos seus pais. A gente vê que esse ato de receber bens de herança é algo que está ficando comum na nossa sociedade. Mais comum do que se via há 20 anos. E com isso, as pessoas estão começando a perceber como funciona esse tal do inventário. Bom, primeiro, as pessoas estão descobrindo o que é inventário, né? E acredite, há 10 anos, poucas pessoas sabiam o que era o inventário. A maioria, gente, se surpreendia quando os pais faleciam e elas então entendiam que obrigatoriamente teriam que fazer o inventário dos bens que foram deixados pelos pais. Hoje em dia, nós podemos dizer que, se não todo mundo, né, a grande maioria já sabe que quando alguém falece, para que os bens cheguem aos herdeiros, será necessário realizar o inventário. E com isso, gente, as pessoas estão descobrindo o impacto do inventário na vida e no patrimônio das famílias. E olha que louco, tá? Num primeiro momento, as pessoas encararam como normal as famílias perderem ali de 20 a 40% do seu patrimônio para nada, né? Só para fazer o inventário. E as pessoas achavam tão normal que o pensamento era o seguinte: tá tudo bem, é só vender um dos nossos imóveis e isso se resolve. Isso por si só já é um absurdo, gente. Mas eu te coloco, te peço até para refletir comigo. Como que fica, então, as famílias que só têm um imóvel? Essa família, gente, ela vai ter que vender esse único imóvel. Olha que problemão. Então, isso passou a ser uma realidade muito mais presente na vida das pessoas e elas passaram a entender que tinham ali um problema.
E elas passaram a se questionar também, né? Ué, mas por que a gente não vê esse problema acontecer com as pessoas mais ricas da sociedade? Ah, não, né? Mas acontece, né? A gente viu aí na família do Gugu, do Chico Anísio, eles passaram por brigas intermináveis, patrimônio dilapidado, eles e tantos outros artistas, né? Sim, gente, mas o Gugu e o Chico Anísio, eles eram artistas. Eles ficaram ricos por conta da sua arte. Da mesma forma que a maioria das pessoas, eles não tinham ideia também de como proteger o seu patrimônio. Uma solução que todos os grandes empresários brasileiros conhecem e utilizam. Você nunca ouviu falar da família Marim, da família do Antônio Hermílio de Moraes, da família do ACM, essas grandes famílias terem tido problemas com o inventário, terem tido perda patrimonial no inventário. Aliás, nem de empresário nem de político, né? Diga-se de passagem. Você não ouve falar. Sabe por quê? Que essas famílias elas já conheciam esse sistema há muito tempo, há décadas. Essa solução já era de conhecimento de famílias abastadas, muito ricas. Elas já sabiam dos impactos do inventário e já sabiam como fazer para evitar isso. Ou seja, eram famílias que já possuíam essa nova forma de educação, que é a educação patrimonial.